Agora que nós fizemos uma revisão de conceitos básicos de termodinâmica, podemos começar a entender como se mede calor de reações. Então aqui eu vou falar um pouquinho de calorimetria. Não vai dar para entrar nos detalhes experimentais, mas vai dar para ter uma boa ideia. Vou pegar aqui uma transparência adicional. Então aqui está um esquema de um calorímetro. Você tem um porta-amostra aqui. Você tem aqui, por exemplo, uma entrada de oxigênio, que pode servir para uma reação de combustão. Você vai ter dispositivos aqui que vão servir para iniciar a reação. Então imagine que você quer estudar uma reação de combustão. Você tem um combustível líquido e deseja queimar esse combustível e verificar o calor de combustão. Então você coloca aqui uma amostra de massa conhecida desse líquido, nesse porta-amostra aqui. Você tem a entrada de oxigênio, aí os ignitores iniciam a reação. A reação química vai acontecer e vai aquecer esse sisteminha aqui, que vai passar parte do calor para a água, que também vai aquecer a água. Então você medindo a temperatura nesse sistema aqui, na bomba calorimétrica, e na água, você vai saber o quanto de calor a reação liberou. E aí você calcula o calor da reação, ou a variação de entalpia da reação. Aqui uma outra visão de outro esquema aqui de bomba calorimétrica. Então você tem um isolante externo, está ilustrado aqui em cinza. Você tem um recipiente com água aqui em torno da bomba calorimétrica. Tem um agitador aqui para uniformizar a temperatura, um termômetro. Esse ignition wires, digamos assim, é um sistema elétrico que vai servir para iniciar a reação. E aqui dentro você tem, imerso em água, você tem a bomba calorimétrica de fato. Você tem aqui o local que você põe a amostra, realiza a combustão libera calor, aumenta a temperatura do sisteminha aqui, da bomba calorimétrica e da água. Conhecendo a capacidade calorífica da bomba calorimétrica e da água, nós podemos estimar o calor de reação. Então vamos ver um exemplo aqui na medida de calor de reação. Aqui é um outro esquema de calorímetro. Nós temos uma bomba calorimétrica a volume constante, que é esse dispositivo aqui em que a reação acontece e que não muda de volume. Então aqui está aqui o esquema antes da reação e aqui durante a reação. Então o calor é liberado na reação, aquece a bomba calorimétrica a volume constante e aquece a água também. Então você queima uma amostra de combustível, calcula a variação de temperatura, ou na verdade você mede a variação de temperatura. Então deixa eu colocar aqui uma maneira mais correta, medir a variação de temperatura. Depois você estima o valor de ΔU a partir da variação de temperatura e converte ΔU em ΔH. Então vamos ver isso nesse exemplo. Então você tem aqui um detalhe um pouquinho maior do nosso sistema para calorimetria. Esse é o agitador. Aqui você tem água. A água é uma substância que nós conhecemos bem, a capacidade calorífica a volume constante. E tem a bomba calorimétrica que está imersa em água. Coloca a amostra aqui nessa bomba calorimétrica, a reação vai acontecer, você vai ter um ignitor. O calor liberado vai aquecer a bomba calorimétrica e a água, de modo que se você sabe o calor que foi usado para aquecer a água e o calor, a fração do calor que serviu para aquecer a bomba calorimétrica, você vai ter o calor total liberado. E aí você associa isso ao calor da reação. E é o que nós vamos fazer agora. Bom, então nós vamos medir o calor da reação
de combustão do octano nesse sistema esquematizado aí na transparência anterior. Então imagine que nós vamos queimar 1 grama de octano. A temperatura da água aumentou de 33,20 para 25 graus Celsius. O calorímetro contém 1.200 gramas de água e a capacidade calorífica da bomba calorimétrica é 837 joule por Kelvin. Então você tem água aqui em torno, você tem a bomba calorimétrica, a reação acontece, aumenta a temperatura da bomba calorimétrica e também da água. Você mede esse aumento de temperatura nas duas situações, nos dois sisteminhas. Se a temperatura aumentou de 25 para 33,20 graus e esse aumento de temperatura é o mesmo na bomba calorimétrica, que é esse dispositivo aqui dentro, e na água que envolve esse sistema. Então, nós calculamos aqui a variação de temperatura 33,2 menos 25 graus Celsius. Essa variação de temperatura foi 8,2 Kelvin. 8,2 Kelvin, que é escala Kelvin, escala grau Celsius tem a mesma largura, digamos assim, do grau. Precisamos calcular o número de mols de água. Já coloquei aqui a equaçãozinha para calcularmos o número de mols de água nesse sistema, para ver o calor que a água absorveu aí. Então, 1.200 gramas de água nós temos nesse sistema, dividido por 18 gramas por mol. Isso dá um total de 66,67 mol. E aí nós vamos calcular o calor, então, que a água recebeu e o calor ali da bomba calorimétrica. Então, conhecendo o número de mols, capacidade calorífica, a gente usa aquela equação, delta U, que é igual ao calor trocado a uma condição de volume constante, igual a NCV molar delta T. Então esse aqui é o Q da água. Quanto a água recebe de calor em função dessa reação química. Então você pega lá 66,67. Eu não vou colocar as unidades agora por questão de espaço, mas vocês sabem que é mol aqui, né? Vezes a capacidade calorífica, que é 75,29 joule por Kelvin por mol, vezes 82 Kelvin. Então aqui eu vou ter o Q H2O, calculado a partir da variação de temperatura, conhecendo-se o número de mols de água e sua capacidade calorífica. Então vamos lá para a nossa calculadora. Esse aqui já está o número de mols, aí vezes capacidade calorífica 75,29 vezes 8,2 igual. Bom, pelas minhas contas deu 41.160 joules, assim, arredondando, 41.160 joules. E aí o Q do calorímetro da bomba calorimétrica vai ser a constante do calorímetro, a capacidade calorífica do calorímetro, que é 837 joule por Kelvin vezes a variação de temperatura, 8,2. Então o Q da bomba deu, vou lá na minha calculadora, aqui, 837 vezes 8,2, e isso dá 6.863 joule. Então nessa videoaula nós estamos estimando o calor de combustão do octano
nesse sistema em que você tem a bomba calorimétrica, onde vai acontecer a reação imersa em água, a reação acontece, libera calor. Liberando calor, aumenta a temperatura da bomba calorimétrica e da água. Nós podemos calcular o calor que a água recebe da reação, conhecendo o número de mols de água e sua capacidade calorífica. Nós podemos calcular o calor que a bomba calorimétrica recebe, conhecendo a capacidade calorífica da bomba calorimétrica. Então, está aqui o nome do esquema. O calor liberado na reação, o calor total, é o calor que a água recebe mais o calor que a bomba recebe. Então, o calor que a água recebe vai ser o número de mols de água multiplicado pela sua capacidade calorífica multiplicado pela variação de temperatura, que é a mesma para a água e para a bomba calorimétrica, porque se espera que o sistema atinja o equilíbrio térmico e aqui por fora você tem uma parede adiabática, não há perda de calor no princípio. O calor liberado e que aquece a bomba é calculado multiplicando a capacidade calorífica da bomba pela variação de temperatura. Então nós estamos aqui estimando o calor da reação de combustão do octano, queimamos 1 grama de octano, a temperatura da água aumentou de 25 para 33,2 graus Celsius, ou seja, um aumento de 8,2 graus Celsius. O calorímetro contém 1.200 gramas de água, então esse aqui é o número de mols de moléculas de água, e a capacidade calorífica da bomba é essa aí. Então nós acabamos de estimar o calor recebido pela água, está aqui 41.160 joules, e o calor recebido pela bomba, 6.863 joules. Então, o calor total liberado nessa combustão é o que é da água mais o que é da bomba. Então, isso aqui seria o ΔU dessa combustão, dessa massa de octano. Então, vou lá, pego a minha calculadora, ΔU, porque a reação foi conduzida a volume constante. Então, o calor liberado na combustão, que serviu para aquecer tanto a água como a bomba calorimétrica, é variação de energia para a reação. Então, vou calcular 4.160, que é o calor que a água recebe, mais 6.863. Isso vai dar 48.023 joules. 48.023 joules. Então, esse é o ΔU para essa combustão do octano. Então, a queima de 1 grama do octano, C8H18, libera 48.023 joules. Vamos calcular a variação de energia de combustão em termos molares. A massa molar desse composto é 114 gramas por mol. Então, para calcular o número de mols, ou quantia em mols, eu pego lá 1 dividido por 114. Então, em 1 grama desse composto, eu tenho 8,8 vezes 10 menos 3 mol. Então, o ΔH de combustão vai ser o calor liberado na combustão de 1 grama, que é 48.000, melhor, ΔU de combustão, 48.023 joules, dividido pelo número de mols, que é 0,0088. De modo que eu vou ter aqui, então, esse ΔU de combustão, que deu 5,46 aproximadamente, estou arredondando, né? Mega joule por mol. Por que mega?
Olha, esse ponto aqui é como se fosse a nossa vírgula. Então você caminha aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 a sexta, né? 10 a sexta é mega. E agora nós podemos converter esse valor em variação de entalpia de combustão. Agora que nós temos a variação de energia molar de combustão, nós podemos estimar a variação de entalpia molar de combustão. Então eu coloquei aqui em cima a variação de energia de combustão, porque aquele calor liberado sob condições de volume constante é a variação de energia. E a reação aqui, imagine que o composto líquido reage com o oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso e água líquida. Essa equaçãozinha que nós já deduzimos na nossa videoaula anterior, vocês podem consultar, que é a relação entre ΔH e ΔU, numa situação em que a reação química é conduzida sob condições de pressão, de volume constante. A variação do número de mols em fase gasosa, estou considerando que a água sai líquida, o delta em fase gasosa vai ser, vamos fazer lá com a calculadora, 8 menos 25 sobre 2 é 12,5, vai dar menos 4,5. Detalhe importante, a reação é isotérmica, então é negativo o ΔU de combustão, assim como o ΔH de combustão certamente resultará em negativo. Então basta eu substituir aqui. O ΔH de combustão vai ser igual ao ΔU de combustão menos 5, 4, 6, 0, 2, 3, eu coloquei em joule aqui, menos 4,5, eu multiplico pelo R em joule, 8,314. Digamos que eu faço essa estimativa para uma temperatura de 25 graus, então 298. Então a estimativa para o ΔH de combustão vai ficar igual a... então eu vou digitar aqui o ΔU de combustão. Combustão é isotérmica, então menos 5, 4, 6, 0. Vou zero aqui, né? Por algum motivo que não apareceu zero. Aqui menos 5, 4, 6, 0. Novo erro aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou dar um reset na calculadora. Resetei para ver se eu consigo escrever esse número. Então, menos 5, 4, 6, 0, 0, 0, 0. Eu estava digitando ponto pelo jeito. Menos 5, 4, 6, 0, 1, 2, 3. Pronto, agora está certo, né? Vocês que vão para o pré-caju e eu que fico atrapalhado. Então está aqui a energia de combustão. Aí, menos, abre parênteses, 4,5 vezes o R em joule, 8,314 vezes a temperatura, 198, fecha parênteses, igual. Então, o valor estimado aqui de ΔH de combustão é menos 5,471 megajoule por mol. E eu consultei a referência do livro de Atkins, eu consultei o valor tabelado e deu exatamente o valor tabelado. Então, em resumo, essa videoaula ficou um pouquinho longa e ainda tem a videoaula anterior de preliminares para você entender calorimetria. Em resumo, a reação química acontece num sistema fechado como essa bomba calorimétrica. Se for uma reação exotérmica, vai liberar calor e aquecer tanto a bomba quanto a água aqui em volta. Você vai medir a variação de temperatura na água
que é igual à variação de temperatura da bomba calorimétrica para os sistemas depois entre equilíbrio térmico, calcula o calor que foi absorvido pela água através dessa reação aqui, que é essa equação. Nós calculamos aqui no nosso caderninho, vocês estão vendo o caderninho. Calcula o calor da bomba por essa equação aqui, a capacidade calorífica da bomba é dada, e aí o calor total é a soma desses dois calores, é o ΔU da reação. Você divide esse ΔU pelo número de mols que você queimou. Você vai ter o ΔU de combustão, que nesse caso deu 5,46 megajoules por mol. Considerando essa reação aqui, você calcula a variação do número de mols em fase gasosa, usa essa equaçãozinha aqui que nós deduzimos na aula anterior e converte a variação de energia de combustão em variação de entalpia de combustão. E o valor aqui que nós obtivemos foi idêntico ao valor tabelado no livro do Atkins. Na próxima aula nós continuamos a estudar termoquímica. Até lá.